Pesquisadores, eu estou aqui representando a equipe de coordenação do projeto de iniciação científica do Colégio Marista Assunção e queria retomar com vocês, pesquisadores, a sequência do trabalho que a gente vem iniciando desde da defesa do projeto. Tá? Então a primeira observação que a gente vai ver é retomar alguns pontos que são fundamentais para a gente qualificar o desenvolvimento do trabalho e ter uma apresentação bem significativa lá em agosto. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, retomar todas as observações que foram feitas no momento da defesa do projeto de vocês. Então, todas aquelas observações que os professores da banca fizeram, vocês têm que contemplar agora na continuidade desse projeto. Outra coisa que vocês também precisam observar foram o que foi colocado, o que foi apontado nos relatórios que vocês também encaminharam. Feita a defesa do projeto, o que se espera da equipe a partir de agora? Que vocês façam acontecer esse projeto de pesquisa. Para isso, se vocês planejaram um questionário, essas perguntas devem ser elaboradas, devem ser apresentadas para o professor orientador para que ele possa ponderar com vocês se realmente essas perguntas contemplam o objeto de pesquisa, aquilo que realmente vocês estão querendo responder. Lembrem-se que vocês vão fazer uma pesquisa para responder uma pergunta que vocês elaboraram e que vocês defenderam no momento de defesa do projeto. Depois disso, vocês vão começar, então, fizeram essas observações, retomaram os pontos apontados pelos professores, orientadores e pelos professores da banca de defesa do projeto, é colocar essa pesquisa realmente em ação. Então, é o momento que vocês vão... Se é uma pesquisa que tem como princípio básico uma reconstrução de conceitos, um aprofundamento de alguns conceitos, vocês precisam então fazer essa referência bibliográfica, vocês precisam construir esse referencial teórico que vai responder a pergunta de pesquisa que vocês lançaram. Se vocês desenvolveram, estão pensando em desenvolver um protótipo para testar uma ideia, vocês precisam fazer a construção desse protótipo, né? Desse equipamento, desse modelo que vocês vão usar para responder alguma pergunta. Então, para isso, vocês têm que pensar quais são os materiais que são necessários. Eu preciso comprar algum material? A escola vai fornecer algum material? Então, isso tem que ser muito bem discutido com o professor orientador de vocês. E aí é importante que esse protótipo seja construído. E precisa um tempo para essa construção e também um tempo para que essa experiência, para que esse protótipo possa colocar em funcionamento e a gente poder, a partir daí, fazer a coleta de dados. Se for uma pesquisa mais teórica ou uma pesquisa mais prática, que envolva a construção de um equipamento, de um protótipo, em ambas as situações é importante que todos esses registros dos dados coletados sejam cuidadosamente registrados, porque serão esses dados que vão ser utilizados para construir a resposta da pergunta de vocês. Tranquilo? Bom, feita essa pesquisa, qual é a próxima etapa que vocês vão fazer? É começar a construir o texto, efetivamente, que vai ser apresentado no relatório e que vai apoiar depois vocês na apresentação do trabalho lá em agosto. Então, para isso, nós vamos solicitar que vocês façam também um resumo desses dados, então, um resumo dessa pesquisa de vocês. Uma boa parte desse resumo vocês já fizeram lá na defesa do projeto. Então, vocês já têm qual é a pergunta, vocês já têm os objetivos, vocês já têm definida a metodologia. Então, isso tudo vai ser colocado no resumo. Fiquem tranquilos que vocês vão receber um modelo desse resumo, para que vocês saibam exatamente quais são os elementos que vocês vão colocar. Para ajudá-los nessa construção do resumo, na semana de 14 a 18 de julho, os professores da equipe de língua portuguesa vão trabalhar com vocês a construção desse resumo. Mas aí tem uma observação importante. O professor de língua portuguesa não vai poder ajudá-los a construir o resumo se vocês não derem os elementos que devem ser contemplados nesse resumo. Então, bem importante, para que a semana de 14 a 18 de julho, em que vocês vão construir este resumo, seja produtiva, vocês têm que ter em mão todo esse material. Então, se deem conta que nós estamos dando mais do que um mês para que vocês possam organizar esse material e para que vocês possam ter esse material em mãos nessa semana de construção do resumo. Bom,
Nessa mesma semana, no sábado, que finaliza essa semana, que é no dia 19 de julho, vocês vão ter o terceiro encontro de orientação. Então, vocês vão ter um encontro com o professor orientador de vocês. Nesse momento, vocês vão ter em mãos esse resumo para que o professor orientador possa analisar junto com vocês e fazer todas as correções que se façam necessárias para que esse resumo fique bem qualificado. Tá? Esse encontro, até para vocês já mais ou menos saberem a lógica de organização, ele vai ocorrer todo nesse terceiro andar, onde está o laboratório de informática. Então nós vamos usar todas essas salas que ficam em torno do laboratório de informática e após a orientação do professor, que vocês receberem do professor em relação ao resumo de vocês vão vir para o laboratório de informática e vão postar esse resumo no Moodle. Tá? Essa etapa é bem importante porque a partir desses resumos postados, a equipe de orientação do projeto de iniciação científica vai avaliar a qualidade desse resumo e também vai fazer as observações que sejam necessárias para que o resumo fique bem construído, bem elaborado, que ele realmente contemple todos os dados que vocês precisam para a apresentação do projeto. A construção do resumo, vou retomar com vocês, é fundamental por quê? Com os dados do resumo é que a gente vai fazer a construção do banner, certo? Então, cuidado com os registros, tragam esses registros na semana de 14 a 18 de julho, para que vocês possam construir esse resumo, possam validar esse resumo no dia 19 e nesse mesmo dia façam a postagem desse material no Moodle, numa sala de entrega que vai ser criada especificamente para isso. Então, os dois laboratórios vão ficar disponíveis para que todos os grupos e todas as equipes possam proceder essa postagem do resumo de uma forma mais tranquila possível, certo? Outra semana importante, de 21 a 25 de julho, quer dizer, a última semana antes do nosso recesso de inverno, vocês irão construir o banner. Então, resumo feito, validado pelo professor orientador, chegou o momento da gente fazer a construção do banner. Da mesma forma que a gente fez nos outros anos, vocês vão ter um modelo do banner, então vocês simplesmente vão pegar as informações que estão no resumo e vão organizar esses dados no banner. O que é importante? Que a pergunta seja efetivamente respondida lá no itemzinho que aparece no resumo chamado resultados. Então, quem vai assistir o trabalho de vocês, quem vai avaliar o trabalho de vocês, quer enxergar quais são os resultados da pesquisa de vocês, certo? Então, bastante atenção nisso aí. No dia 25 de julho, ou seja, no último dia, na última quarta-feira, se eu não me engano, que antecede as férias, vocês devem fazer a postagem desse material no banner, do banner lá no Moodle. Por quê? Porque no dia 4 de agosto, os professores irão analisar os banners de vocês, apontar as correções que sejam necessárias e a partir daí o banner vai ser então encaminhado para a gráfica para que todo esse material esteja pronto no momento da feira, da visitação e das avaliações externas que vão ocorrer. Vocês também encontrarão lá no Moodle todos os critérios que serão utilizados para a avaliação da amostra, do projeto de amostra científica agora para o segundo trimestre. Vocês já receberam uma nota no primeiro trimestre que foi composta pelos encontros de orientações, pela postagem, pelo momento da apresentação do projeto, da defesa do projeto de pesquisa e pelo envio do relatório. Então agora a gente vai ter uma outra composição, que é, novamente, a participação pelos encontros de orientação, a entrega do resumo e a postagem do banner. Todos eles efetivamente devem respeitar as datas de entrega estabelecidas. No primeiro trimestre, até em função de uma demanda muito grande de defesa dos projetos, nós tivemos uma flexibilidade maior com a entrega desse material, principalmente dos relatórios. Mas fiquem bem atentos que para o segundo trimestre as datas serão efetivamente respeitadas, devem ser efetivamente respeitadas, porque isso será um item também na composição da avaliação de vocês. Certo?
Então, a equipe está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que seja necessária. Todas essas datas vocês também vão encontrar lá no espaço em que a gente divulga as orientações do projeto de iniciação científica. A Roberta, que faz o apoio ao setor de coordenação pedagógica, também está à disposição de vocês, para que se vocês necessitem agendar algum horário especial para orientação. Então se sintam bem à vontade, não deixem para a última hora, saibam otimizar o tempo, que isso vai ser fundamental para que vocês tenham um trabalho de qualidade, que reverta efetivamente em aprendizagem para vocês e para que vocês possam colher um momento bastante significativo lá em agosto, quando a gente faz a defesa final do projeto. Certo? Continuamos a nossa conversa. Sucesso para todas as equipes.